Hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Como Falar para o Seu Filho Ouvir. E quando eles são gêmeos, e na maioria das vezes acabam vindo de um processo de fertilização, será que existem aí algumas dicas que podem facilitar o convívio familiar? Claro que existem, e se você tiver interesse nelas, fique aqui um pouquinho mais comigo. A primeira dica é: veja o que tem de diferente entre os gêmeos. Embora o corpo físico seja semelhante, é importante ir além e encontrar o psiquismo dessas crianças que normalmente se diferenciam. E a dificuldade dos pais em vê-los de forma diferente se inicia na escolha das roupas. Vocês já pararam para perceber que os gêmeos acabam se vestindo absolutamente de forma igual? Nesse sentido, eles acabam sendo vistos como um bloco e não como uma identidade. É fundamental separar a individualidade desses dois corpos que fisicamente se parecem. Se você fizesse em questão que eles usem as mesmas roupas, pelo menos use cores diferentes para que eles possam se vestir de forma diferente e para que eles possam ir se constituindo de forma diferente. A segunda dica é: quebre o preconceito de que gêmeos têm que ganhar os mesmos brinquedos para evitar brigas. Primeiro, porque briga faz parte do processo de desenvolvimento de qualquer criança. E na medida em que você oferece brinquedos diferentes, você vai poder observar as habilidades que eles têm, o interesse que eles apresentam e que vão fazer parte do desenvolvimento da personalidade individual. A terceira dica é: evitem as preferências, o filho do pai, o filho da mãe, e é fundamental que o casal comece a praticar o revezamento desde os primeiros dias de vida. E na medida em que eles forem crescendo, eles mesmos vão participar do revezamento. Uma sugestão interessante é brincar de par e ímpar. Dia par é do fulano, dia ímpar é da ciclana. E nesse momento eles vão percebendo que cada um vai ter o tempo e o espaço absolutamente individual em primeiro lugar, a partir do momento em que essa regra for respeitada. A quarta dica é: evite a comparação. Você já parou para pensar para onde vão as palavras que você fala e que o seu filho escuta? Pensando nisso, a partir dos meus 44 anos como psicoterapeuta, escrevi esse livrinho aqui. Para onde vão as palavras que eu escuto? A história de uma criança que de repente se percebe tatuada por palavras que a aprisionam. Você já fez um levantamento daquelas palavras que ficam aí presentes dentro de você até hoje, te impedindo de desenvolver a autoestima? Acho que vale a pena fazer esse exercício, porque dessa forma você vai ser muito mais cuidadosa, cuidadoso ao se referir à sua criança. A quinta dica é: evite super reforçar aquelas características na criança que tem mais a ver com você. Normalmente os pais rotulam as crianças da seguinte forma: você é muito responsável e muito inteligente. Ah, você não, você é chata e você é chorona. Você já parou para pensar no que vocês estão fazendo? Essa criança responsável e inteligente, rotulada por você, vai se sentir impedida de ser chorona e muitas vezes chata. Nesse sentido, se for um menino, provavelmente ele corre, inclusive, o risco de desenvolver uma masculinidade tóxica, porque, como homem, ele não vai poder chorar. E a esse respeito, deixei um vídeo no meu feed para você. Você quer evitar desenvolver no seu filho a masculinidade tóxica? Dê um pulinho lá e confira.
Nesse caso aqui, essa criança chorona, essa criança chata, está sendo impedida de ser inteligente e de ser também responsável, porque vocês vão dividindo essas características e impedindo que a criança se desenvolva na sua totalidade. E na minha perspectiva, esse é o alicerce do adoecimento existencial. A sexta dica é: tente separar os gêmeos desde o início do seu nascimento. Eles passaram muito tempo juntos, 9 meses provavelmente, e é claro que vão sentir a falta um do outro, mas lidar com a falta é um dos segredos da subsistência emocional. Então, se você tiver espaço na sua casa, não tenha dúvida, coloque cada um no seu quarto. Se isso for impossível, tente colocá-los em escolas, em salas diferentes. E quando eles crescerem, você vai perceber que até a escola vai ser diferente. Porque aquela escola que tem a ver com a personalidade de um, não necessariamente tem a ver com a personalidade do outro. E os pais, muitas vezes, por dificuldades, às vezes, de se adaptar à questão do tempo, do espaço, de levar a criança, de trazer a criança, optam pela mesma escola, o que não necessariamente é benéfico. A sétima dica é: tente se diferenciar das crianças. Provavelmente você deve ter tido ou dificuldade para engravidar, ou dificuldade de levar essa gravidez de gêmeos até os 9 meses, mas essas dificuldades são e foram suas. Normalmente os pais começam a projetar essas dificuldades nas crianças e começam a desenvolver vários tipos de superproteção. Superproteção mista, uma hora protege, uma hora não protege, uma superproteção seguida de rejeição e abandono, e outras vezes uma superproteção causada pelos avós. Toda superproteção, a própria palavra está dizendo, o que é super não é saudável. A oitava dica é: tente tratar seu filho individualmente, como se o outro não estivesse ali presente. Por exemplo, essa criança aqui guardou o material e fez a tarefa no tempo certo. Essa criança aqui não guardou o material e não fez a tarefa no tempo certo. O que normalmente os pais fazem? Tá vendo? Olha, você conseguiu, você não conseguiu. Tá vendo como vocês são? Olha que diferença. Não é assim. Para essa daqui, você vai dizer: eu vi, descreva o que você viu, que você guardou o seu material e que fez a tarefa no tempo certo. Me sinto feliz, e é assim mesmo que a gente precisa fazer. Com essa daqui, você disse: eu não estou vendo a sua tarefa pronta. Acho que o seu tempo terminou, mas confio que você vai ser capaz de assumir as suas responsabilidades. Eu fiz um tratamento absolutamente individual, sem colocar em competição as atitudes que cada criança teve naquele momento diante daquela tarefa. Em síntese, descreva o que você vê e fale aquilo que você sente. Descreva objetivamente, sem colocar nenhum momento alguma comparação. A nona dica é: acolha o sentimento do seu filho. Não fique ligada no conteúdo, fique ligada no sentimento. Para isso que a gente tem 2 ouvidos, mas vamos dar ênfase no sentimento. De repente, um filho chega para você e diz: eu tenho ódio, tenho vontade de matar meu irmão porque ele pegou meu brinquedo ou meu material escolar sem me pedir. Escute o sentimento. O que você precisa responder para ele? Compreendo o seu ódio, compreendo a sua raiva. Você gostaria que ele tivesse lhe pedido permissão. Ponto. Simples assim.
acolher o sentimento da criança, essa última dica está alicerçando todas as outras habilidades. Um exemplo simples que acontece muito no caso de gêmeos é quando um chega para você e fala: por que que ele nasceu? Por que que eu não fiquei sozinho na sua barriga? Eu não gosto dele. Aliás, ele nasceu até primeiro que eu. O importante para você escutar, novamente, são os sentimentos. Como é que você responde? Dizendo para ele: eu estou escutando que você gostaria de ter ficado na barriga da mamãe sozinho. E estou escutando que você gostaria de ter sido o primeiro. Na verdade, quando você escuta o sentimento, você evita a comparação e favorece o desenvolvimento da individualidade. Dessa maneira, a criança vai poder falar para você tudo aquilo que ela está sentindo. Dependendo da sua resposta, ela vai reprimindo as suas emoções. E na maioria das vezes, ela vai descarregar no irmãozinho, na irmãzinha.